Bem, você agora que está assistindo, talvez nunca nem ouviu falar sobre açúcar invertido. Ele é utilizado na confeitaria e também na gelateria. Ele ajuda na confeitaria como um todo a estender a vida útil do produto que a gente está fazendo. Muito porque o açúcar invertido, ele tem propriedades anticristalizantes, ele ajuda a umedecer de certa forma também nosso produto. Sabe o brigadeiro, quando depois que a gente guarda ele uns 3 dias na geladeira, cria uma película açucarada em volta? O açúcar invertido, ele entra de certa forma para ajudar a evitar essa cristalização do açúcar, que é a cristalização da sacarose. Sabe o açúcar normal que a gente usa? E o que o açúcar invertido faz? O açúcar invertido, a gente corta a sacarose. No açúcar invertido, a gente vai cortar a sacarose, que é uma molécula com uma ligação de glicose e frutose, e a gente vai cortar ela e ela se transforma aí em glicose e frutose. A gente faz uma hidrólise parcial disso, quebrando a sacarose, que é um açúcar altamente cristalizante, menor solubilidade, um açúcar mais simples ainda, que é glicose e frutose. Quando isso acontece, esse próprio açúcar novo que a gente criou, ele tem efeitos diferentes. Ele fica até mesmo mais doce do que o normal. Na indústria, açúcar invertido é utilizado para reduzir até mesmo o uso excessivo do açúcar. E dentro de gelateria a gente utiliza para fazer com que o nosso gelato fique mais macio, de certa forma. Sabe quando você pega o sorvete e ele tá duro que nem uma pedra? O açúcar invertido, ele é muito importante para ajudar a deixar o seu sorvete mais cremoso. Aqui nesse vídeo você vai aprender a fazer a forma certa e você também vai aprender no final como aplicar esse açúcar, seja para confeitaria ou seja para gelato, tá bom? Então vamos lá. Esse nosso processo para fazer o açúcar invertido é nada mais nada menos que cozinhar basicamente o açúcar na água, que é um fenômeno que a gente naturalmente faz na nossa cozinha quase que todo dia, sempre que a gente vai fazer uma sopa ou para fazer um caldo de carne, ou até mesmo o processo para a gente conseguir ter o leite sem lactose. Todos esses processos são processos de hidrólise. É nada mais nada menos que a quebra da molécula em moléculas menores. Aqui eu vou passar para vocês o processo caseiro que já fica muito bom, que eu utilizo no dia a dia para fazer os meus gelatos, eles ficam incríveis. Tudo que a gente precisa: água. É interessante você utilizar água filtrada, tá? Se for aquela água de garrafa mineral bem purinha, pode ser legal. Agora a gente vai usar o açúcar refinado, lembrando, isso aqui tudo é sacarose, açúcar refinado, demerara, açúcar cristal, todos eles funcionam. O importante é você usar o açúcar que seja o mais barato possível, tá? Aí uma coisa legal de falar, né? Se você procura açúcar invertido para comprar, para você ver como que isso é um ingrediente que tem valor, eu acho que tá R$35 hoje no Mercado Livre, tá? Essa nossa receita aqui vai custar 1000 vezes mais barato do que isso. Primeiramente, a gente quer aquecer a água com açúcar só até 50 graus Celsius, 50, 55 já tá legal. Aqui a gente vai pesar agora o nosso ácido cítrico. Eu tô utilizando aqui uma balança de precisão, tá? O que é bacana dela? Ela vai pesar a partir do miligrama, né? Então, para pesar 2 gramas, se você pega aquelas balanças branquinhas, que normalmente é o que a gente usa, ela não vai pesar 2 gramas. E aí você vai acabar tendo imprecisão. O que você pode fazer? Ou você compra uma balancinha de precisão, que é sempre útil ter em casa, ou você vai dobrar, triplicar essa receita para você conseguir utilizar a quantidade que a sua balança branquinha utilizaria, tá? O lado bom é que açúcar invertido dura pelo menos 6, 8 meses, assim, em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui 2 graminhos só. Você pode estar olhando aqui assim agora e você fala: poxa, Lula, mas o que é açúcar, o ácido cítrico exatamente? Gente, ácido cítrico é o ácido presente nas frutas cítricas. Limão, por exemplo, limão siciliano. Quando a gente utiliza o ácido cítrico em pó aqui, eu garanto que eu estou usando 2 gramas certinho de ácido cítrico, não algo aproximado. E segundo, e até muito importante também, eu não vou botar gosto de limão no meu açúcar invertido. O limão, ele também tem ácido cítrico, ele também tem os aromas deles de limão. Aqui o ácido cítrico é só ácido mesmo. Então por isso que eu utilizo ele. É bem tranquilo também de encontrar isso aqui na internet, tá? E que nem a gente utilizou ácido cítrico, a gente vai utilizar bicarbonato de sódio. Isso aí todo mundo tem em casa, né? Bicarbonato de sódio a gente utiliza para neutralizar esse pH ácido do ácido cítrico. O ácido cítrico, ele precisa nessa receita porque é justamente dentro de um ambiente ácido que vai ocorrer a hidrólise. Ele vai acelerar todo esse processo de hidrólise da sacarose que a gente precisa. Mas depois a gente não quer que esse açúcar fique ácido e a gente entra com bicarbonato para neutralizar
e equalizar o pH, para ficar na faixa de 6, 7 de pH, tá? Que é o que a gente quer. Ó, o açúcar já chegou a 55 graus, na real até passou um pouquinho, mas cara, é até bacana assim pra você também ver e se ultrapassar, não acabou o mundo por causa disso. Agora a gente adiciona o ácido cítrico. O ácido cítrico, que nem eu já falei anteriormente, agora ele vai acelerar toda essa reação aqui de hidrólise, que a hidrólise, ela quase sempre pede tempo e temperatura para ela acontecer, e normalmente tudo isso dentro de um cozimento. Ou seja, aqui a gente colocou água no açúcar, colocou o ácido e agora com tempo e temperatura controlada, a gente vai fazer essa hidrólise de fato acontecer. E aí, por que eu tô falando isso? Tem muito vídeo na internet que, infelizmente, a pessoa acaba fervendo, fazendo um xarope de açúcar fervido, super rápido, e aí chama isso de açúcar invertido. Para a hidrólise acontecer da forma correta, e para a gente ter um produto melhor, a gente precisa de tempo. Então é importante você manter o cozimento do teu açúcar entre mais ou menos 85, 90 graus Celsius por aproximadamente 40 minutos, tá? Você pode usar uma indução aqui que nem eu tô usando, aqui eu tô botando a minha indução no mínimo, super funciona. Se você notar que tá começando a querer surgir bolha, você desliga, conta 5 minutinhos, aí você liga de volta. E aí, como a gente não quer que a água evapore nem nada, nesse processo aqui nessa hora você pode colocar uma tampa. Essa minha panelinha eu não tenho tampa, então eu vou colocar um plástico filme e esperar aproximadamente 40 minutos para esse processo aqui acontecer. Ó, tá vendo? Ó, você põe um plástico filme, não vai sair uma gota de água daqui. Isso é bacana. Beleza, agora o nosso açúcar já esfriou até 50 graus de volta. Por que a gente deixa ele esfriar até 50 graus antes de botar o bicarbonato? Basicamente, se eu botar o bicarbonato com ele muito quente, o bicarbonato que vai espumar, né? Naturalmente vai espumar, porque a gente botou o ácido cítrico aqui. Iria criar uma reação, ele ia espumar demais e aí corre o risco até de subir a mistura. Enfim, não seria interessante a gente correr esse risco. E além disso, quando a gente põe bicarbonato, que nem para fazer doce de leite, você põe bicarbonato de sódio para aumentar a caramelização. A gente só põe o bicarbonato agora fora do fogo, que se eu botasse ele junto do ácido cítrico anteriormente, além dele espumar durante a cocção, que seria um saco, a gente também correria o risco quase certo do açúcar invertido, ó. Em vez de ele ficar com essa corzinha levemente amarelada, ele ficaria parecendo um mel falso, tá? Aqui tudo que eu tenho, só bicarbonato de sódio que a gente já usou anteriormente. E a gente vai diluir ele rapidinho, só um pouquinho, ó, com água. É só o suficiente para facilitar a mistura. Se eu pego o bicarbonato e misturo ele seco aqui, ele ia engrumar todo. Então aqui a gente só facilita. E agora a gente adiciona, tá? Não precisa ficar misturando tanto. Misturou? Você vai ver, ó, ele vai criar essa espuma naturalmente, vai fazer aquele efeito efervescente. Tudo que a gente tem que fazer, opcionalmente, passar numa peneira e nosso açúcar invertido está pronto para você usar em vários preparos de confeitaria. E esse aqui, seguindo esse processo, a gente faz a forma correta, todo o processo de hidrólise para você não só ter um xarope de açúcar, mas sim, de fato, um açúcar invertido bem próximo do que é feito no laboratório. Agora, o açúcar invertido já esfriou. Você vê que ele fica com essa cor levemente amarelada, né? Isso aqui significa que a gente não cozinhou com temperatura muito alta e tudo mais, e o açúcar não caramelizou, que não é o que a gente quer. E olha isso, ó. Assim vai ficar a consistência, a viscosidade dele. Perfeito, cara. Olha as bolinhas. E agora você já tem pronto seu açúcar invertido para fazer milhares de preparos aí na confeitaria. Uma dica rápida de como você pode usar ele. Na hora de fazer a receita de uma ganache, você pode utilizar 3 a 5% do peso total da receita açúcar invertido. Você vai notar já uma maleabilidade melhor nele. A tua ganache possivelmente vai ter um brilho mais interessante. Isso também é muito utilizado para ganache mega profissional, para aqueles bombons que ficam em temperatura ambiente, para sua ganache não estragar. Normalmente é utilizado o açúcar invertido junto de glucose de milho e tudo mais. Para gelato, aqui na cozinha eu utilizo, para você ter noção, em gelato de pistache, gelato de avelã e gelato de chocolate. Todos esses 3 gelatos, eles têm a tendência a ficarem muito duros. E aí o açúcar invertido, lembra que a gente falou que ele traz aquela maciez? O gelato ele acaba impactando bastante. Só tem uma questão, você nunca substitui ele de 1 para 1 pro açúcar, nem nada do tipo. A gente normalmente utiliza de 30 até 50 gramas no máximo
por quilo de receita. Se você usar isso aqui em excesso, a tua receita vai acabar ficando muito doce ou vai ficar até mesmo difícil do teu gelato congelar. Como o papel dele é amaciar, se você utilizar demais, você vai acabar prejudicando a receita. Se você quiser aprender a fazer gelato de todas as formas possíveis, desde os clássicos até os veganos, sem adição de açúcar, aprender melhor de fato como utilizar o açúcar invertido em receitas e balancear, para isso a gente tem um curso que é o Gelato Direto ao Ponto, que você aprende online de uma forma super direta e rápida como fazer gelato. Você pode começar direto de casa com uma maquininha doméstica e você depois pode usar esse conhecimento para abrir a sua gelateria ou até mesmo para vender gelato em delivery, é o que eu faço aqui. E aí, tá gostando aqui do canal do YouTube? Esse aqui é um projeto super recente nosso, tá sendo bem legal esse desafio aqui pra gente de trazer essa proposta e quero saber o que você tá achando, se você tá gostando aí, qualidade da filmagem, qualidade do áudio, como é que tá sendo para você e até mesmo o tema das aulas, se eles são interessantes. Se você tiver alguma recomendação de tema de vídeo, alguma coisa que você gostaria de aprender, você coloca no comentário aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, dá essa força aí pra gente, se inscreve aqui, deixa o seu joinha se esse vídeo te agregou de alguma forma e eu te vejo nos próximos vídeos. Muita boa sorte, tchau, tchau!